Vamos encher de luz aqui esse lugar. Olha para quem está do seu lado aí e diga: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo, com as pessoas certas. Quando este culto terminar, o teu cálice vai transbordar, amém? Glória a Deus. Ainda bem que eu vim, Jesus. Tem alguém feliz aí, irmão? Você está feliz? Semana abençoada, semana de direção de Deus. Como eu estou alegre, irmãos. O coração está cheio da palavra. E eu estou amando essa série. Estou amando poder falar sobre esse assunto, na qual compartilhei com os irmãos no domingo passado. Estive ali em Cuiabá. E foi ali onde o Senhor me trouxe essa palavra para estar ministrando aqui no mês de maio. E eu fico muito alegre quando a gente ouve a voz do Espírito Santo. Quando Deus fala conosco e nós entendemos que aquilo que nós estamos falando não vem de nós, e sim dele. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo de número 16. Atos capítulo de número 17, versículo de número 16. Todos encontraram? Tem alguns pentecostais aqui nessa noite, tem, irmãos? Então me ajuda a pregar aí, por favor. Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. Diga comigo, indignado. Amém. Não fica bravo não, tá? Ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que esse tagarela está tentando dizer? Pode abaixar o retorno por gentileza, Alessandro? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram-no a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Tem alguém aqui que gosta de ouvir as últimas novidades? Está atualizado, irmão? Glória a Deus. Eles gostavam disso. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Versículo de número 33 agora. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Você pode dar um glória a Deus por isso? Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, uma mulher chamada Damaris e alguns mais. Irmãos, que palavra maravilhosa. Podemos ver que Deus, Ele usa cada um de nós. Deus nos dá uma oportunidade de servi-lo. Deus nos dá uma oportunidade de conhecê-lo. Deus nos dá uma oportunidade de poder fazer a obra dele nessa terra, fazer parte de tudo aquilo que ele constituiu nessa terra. Eu fico muito feliz por cada dia que eu tenho a oportunidade de viver. Porque cada dia que eu tenho a oportunidade de viver, eu tenho a oportunidade de conhecer mais sobre Deus, de entender
um pouco daquilo que Ele tem para a minha vida, para a minha família. E é tão bom quando a gente consegue ouvir e discernir a voz de Deus. Entender que há um caminho para nós trilharmos e seguirmos, e esse caminho precisa ser um caminho iluminado. O Senhor chamou cada um de nós para vivermos um caminho iluminado. Na semana passada nós iniciamos essa série falando, brilhe como a luz. Já olha para pelo menos 2 pessoas aí, vê se ela está brilhando, irmão. Se ela tiver com um sorriso no rosto, essa pessoa está brilhando. Agora se ela estiver falando glória a Deus e aleluia, irmãos, aí ela está radiando aqui nesse lugar, amém? Assim como a luz, nós precisamos brilhar. Há um propósito de ser luz. E a luz que eu quero falar nessa noite é sobre a luz do saber. É sobre a luz do conhecimento que Deus tem liberado sobre cada um de nós, a sabedoria do Senhor. Jesus, ele veio como a luz do mundo. E quando ele falou, eu sou a luz do mundo, ele falou isso para os fariseus, que entendiam a palavra, que conheciam a palavra, doutores da lei, pessoas que tinham faculdade, tinham ali sido instruídos no saber de todo o Pentateuco, todo o Antigo Testamento, os profetas. E Jesus falou para eles, eu sou a luz do mundo, e aquele que vem até mim, aquele que confia em mim, aquele que crê em mim, este já não anda mais em trevas. Ou seja, aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que conhecem a palavra de Cristo, toda treva é dissipada da nossa vida. E quando ele está falando de luz ali, ele está se referindo a que ele é o saber, ele é o conhecimento, ele é a palavra que veio ao mundo. João capítulo de número 1 vai dizer que Cristo era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele habitou entre nós, vimos a sua glória, ele era a palavra, o verbo encarnado. Então Jesus, ele se revelou ao mundo, ele veio para iluminar o mundo, ele veio para que nós possamos compreender o reino de Deus, compreender quem é Deus, compreender o nosso chamado, o nosso propósito aqui nessa terra. Jesus, ele veio para iluminar as trevas ele está se referindo à ignorância. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que o povo é destruído, em Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento. O que pode destruir um homem e uma mulher de Deus, o que pode destruir um ser humano é a falta de conhecimento. Quando nós erramos sem conhecer, ou quando nós erramos conhecendo também, mas se eu errar sem conhecer, isso não isenta a minha culpa e nem o meu pecado. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu também o rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. A palavra direcionada para os sacerdotes da época, mas nós entendemos em Cristo e pela graça de Cristo que nós fomos constituídos através daquilo que Ele fez por cada um de nós, como sacerdotes nessa terra. Tem algum embaixador de Cristo aqui? Alguém que foi chamado por Cristo para iluminar esse mundo? Nós não podemos sair dessa igreja, irmão, sem carregar a luz conosco, sem sermos iluminados. Se você sair daqui sem ser iluminado, o mundo ele vai ficar no escuro. Aonde você caminhar vai permanecer na escuridão. Então você tem um papel, você tem um propósito de iluminar, de clarear, de ser alguém diferente, de ser alguém usado por Deus para um propósito. Irmãos, como é bom nós vermos as coisas acontecerem, as coisas serem descortinadas na nossa frente, as portas se abrirem, porque nós entendemos o nosso chamado em Deus. E Paulo não foi diferente. Um apóstolo que dizia que não merecia ser chamado apóstolo, porque abdicou de qualquer título que ele tinha. Paulo, ele foi um homem que conhecia, um homem que foi instruído, um homem que tinha lei, letra, ele tinha faculdade. Ele estudou aos pés de um rabino da época chamado Gamaliel. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele precisou desconstruir tudo aquilo que ele havia aprendido
e precisou abrir o seu coração para que pudesse entender aquilo que Cristo tinha para falar com ele. Então, irmãos, não é sobre uma inteligência da terra, não é sobre o que nós conhecemos acerca de coisas dessa terra, mas sim sobre algo que vem do alto. A Bíblia vai dizer que nós precisamos pensar nas coisas que vêm do alto. Ser iluminado é pensar como aquele que vem do alto. Então nós temos um chamado para a luz. O verdadeiro conhecimento começa com a revelação da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro conhecimento. E nós precisamos acender essa luz dentro de nós e ao nosso redor. Eu vejo no decorrer da história as pessoas se perdendo na sua caminhada. A pessoa ela começa, a pessoa ela tem uma revelação de quem é Deus, e isso é o que nos motiva a continuar a nossa caminhada. A gente conheceu a Cristo e a gente quer se aprofundar em Cristo, mas nós entendemos que não é uma caminhada curta, não é uma corrida de 400 metros, nem 100 metros, é uma maratona. Quando nós estamos em Cristo, nós vivemos uma maratona. E diante desse tempo que Deus determinou para cada um de nós, muitas das vezes nós nos perdemos. Nós que precisamos iluminar, andamos apagados. Deixamos a chama apagar, deixamos a luz apagar, e não buscamos conhecer mais sobre Deus e aquilo que Deus tem. E isso foi o que aconteceu na história da humanidade. Cristo veio, Cristo se revelou, Cristo mostrou para os seus apóstolos aquilo, quem ele era, qual era a missão deles, e a igreja começou a avançar. Depois veio o período do patrístico, dos pais da igreja, e a igreja avançando, até que chegou um momento, queridos, em que a igreja, ela se perdeu na caminhada, aonde a religião, ela falou mais alto do que a palavra de Deus, aonde os costumes e doutrinas do homem falaram mais alto do que a palavra de Deus, a ponto de, no decorrer de toda a caminhada, haverem ali alguns momentos em que pessoas, elas ficaram ali indignadas com a escuridão que elas estavam vendo e se posicionaram. Um deles foi Paulo, que se posicionou porque ele se indignou com a escuridão que havia naquela cidade. Lá no século XV, a gente tem ali Martinho Lutero com a reforma protestante, se indignando contra tudo aquilo que a igreja se perdeu. E a gente vê lá no século XVIII a idade das trevas, aonde algumas pessoas trouxeram o ensinamento do iluminismo, Século XVIII ali, o iluminismo, as pessoas querendo combater as crenças da era medieval, porque a religião, ela havia se apropriado de tudo aquilo que concernia ao saber, ou seja, toda fonte de saber, ela estava coligada à religião, irmãos, e as pessoas andavam perdidas na escuridão. Ou seja, a religião, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, ela fez afastar as pessoas de Deus. Em vez dela criar uma ponte, porque a palavra no grego é religare, é religar. Religião é religar o homem a Deus. Ao invés de sermos conectados com Deus, religados com Deus, por meio da religião, ela fez nos afastar. Porque Jesus, ele não veio pregar uma religião. Jesus, ele falou: eu sou a luz. Aquele que vem até mim nunca mais andará em trevas. Jesus falou: eu sou o caminho. Não é sobre uma religião, é sobre um caminho, e o caminho é Cristo. Então nós vemos que aconteceram várias coisas na história, e hoje nós estamos aqui no século de número 21, e nós precisamos também nos posicionar, não através de algo intelectual, mas através de algo espiritual. O seu chamado bíblico, nós temos um chamado bíblico para que nós possamos sair das trevas espirituais, irmãos. Nós precisamos combater as trevas espirituais, a ignorância,
acerca das coisas de Deus. O Senhor se revelou a mim e a você. O véu foi rasgado quando Cristo morreu e ressuscitou. Ou seja, aquilo que te impedia a luz, aquilo que te impedia o conhecimento, não existe mais impedimento, querido. Hoje nós vivemos em um tempo onde aqui no Brasil, propriamente dito, não somos impedidos de ter acesso à palavra de Deus. Você tem a luz na tua casa, você tem a luz nas tuas mãos, e essa luz, queridos, ela precisa conduzir você, assim como o salmista falou: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, versículo de número 105. Então nós precisamos acender essa luz dentro de nós, nós precisamos sair das trevas espirituais. Em Efésios capítulo 5, versículo 8 diz: porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Jesus chamou a igreja, chamou você para colocar luz naquilo que você faz, colocar luz nos teus pensamentos, colocar luz nos teus sentimentos, colocar luz nos teus projetos, colocar luz nos teus desígnios. Irmãos, nós precisamos colocar luz em tudo aquilo que nós fazemos, porque nós não vivemos mais em um tempo de treva, nós não vivemos em um tempo de ignorância, mas pelo contrário, nós temos a sabedoria que vem de Deus. O óleo da unção foi derramado sobre a nossa cabeça. O Senhor nos ungiu para proclamar boas novas aos cativos. O Senhor, Ele ungiu a sua igreja com conhecimento, com capacidade. Irmãos, quando os homens doutores da lei olhavam para os apóstolos de Cristo, homens que eram iletrados, que talvez no saber daquela época eram pessoas ali que viviam em trevas, porque não conheciam, eram ignorantes, eles pregavam com autoridade, poder, porque a sabedoria que vem do alto está acima de qualquer conhecimento dessa terra, irmão, e é isso que Deus tem a liberar sobre a nossa vida. O primeiro posicionamento que nós precisamos tomar para sermos pessoas iluminadas no saber, olha para quem está do seu lado e diga assim: irmão, acenda a luz do conhecimento. É tempo de nós acendermos esse interruptor na nossa vida, irmãos, do conhecimento. Precisamos conhecer mais, e para conhecer mais, algo precisa indignar você. Você precisa, irmão, estar indignado com alguma coisa. E essa indignação é uma indignação santa, tá, irmão? Ninguém vai perder estribeira aqui. Ninguém vai sair da unção, nem do propósito, nem do óleo. Jesus chamou você para se indignar com as trevas, se indignar com a escuridão. Fala para quem está do seu lado: meu irmão, se indigne com a escuridão a partir de hoje. A Bíblia diz no texto que nós lemos no livro de Atos que Paulo, ele chegou em Atenas e ele se indignou com a escuridão daquela cidade. Ele ficou indignado com a idolatria daquele local, porque aos olhos dos homens, Atenas era um lugar iluminado. Naquele tempo, irmãos, a Grécia, ela era o berço do saber. Os gregos, o conhecimento grego era o que predominava sobre todo o mundo antigo, irmãos. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. O Antigo Testamento ele foi também transformado ali para a língua grega. A língua que predominava na época era a cultura grega, a cultura helênica. Ou seja, era uma língua universal, vamos colocar assim. Era o centro do saber, irmãos. Os atenienses estavam ali em cima da média, o grego estava em cima da média, aquilo que se referia a conhecimento, a luz. Mas a luz dos homens não é a luz de Deus, irmãos. Aquilo que eles achavam que eles sabiam, aquilo que eles buscavam nessa terra, não comparava ao conhecimento do céu, aquilo que Deus tinha revelado para cada um deles. Paulo, quando chega naquele lugar e ele se fica indignado com tudo aquilo que ele viu, ele encontra uma porta aberta, aonde ele poderia anunciar e pregar a estaca do evangelho naquele lugar, no lugar onde pessoas conheciam muito e sabiam muito.
Mas ele viu que ali havia o altar do Deus desconhecido. E aquilo que era desconhecido para eles, aquilo que é desconhecido ao mundo, aquilo que o mundo vive em trevas, Deus quer usar você para iluminar. Deus quer usar você para iluminar a mente daqueles que não conhecem, aqueles que estão com o interruptor de luz apagado, aqueles hoje que estão na ignorância porque não sabem quem é Deus, não conhecem quem é Deus, talvez saibam um Deus de ouvir falar, um Deus desconhecido. Um Deus desconhecido. Existe um Deus, mas eu não conheço esse Deus. Tem gente que fala que não tem como conhecer a Deus, irmãos. Se não tem como conhecer a Deus, então por que o Senhor se revelou a nós? É claro que não vamos conhecer em uma totalidade, porque a revelação de Deus sobre a nossa vida é progressiva. Deus, ele se revela ao homem de maneira progressiva, irmãos. É um dia de cada vez o Senhor vai se revelando a você. É um dia de cada vez o Senhor vai te ensinando. Ele nunca vai te entregar a porção completa. Não. Ele vai fazer com que você dê cada passo sendo iluminado por Ele. Para que você não tropece, para que você não caia, para que você não se orgulhe, para que a luz que há em você não se apague. O Senhor é assim. E Paulo quer usar a tua vida, irmãos. A partir do momento que você se indignar com aquilo que está escuro. Ele se indignou com a idolatria. Ele usou o conhecimento das Escrituras para confrontar a escuridão intelectual e espiritual. A indignação santa, ela deve nos mover à ação. Onde há trevas, devemos encravar a estaca do Evangelho. Você vai ter oportunidade por onde você passar de falar de Cristo, de falar do amor de Cristo. Deus, ele prepara o tempo certo, o lugar certo, com as pessoas certas para que você possa enfincar a estaca do Evangelho nos lugares por onde você passar. Irmão, se você é iluminado, aonde você andar, vai ser iluminado também, porque você carrega uma luz que vem de Deus. Paulo chegou naquele lugar que para todos era iluminado, mas quem tem o Espírito via que aquilo era muito escuro, e ele se indignou com aquela situação. Nós precisamos apagar a luz da ignorância, irmãos, da nossa vida. Aquela luz escura, parece até luz, mas não é, porque não ilumina nada, é uma luz densa, é uma luz escura. Não, essa não é a luz de Cristo. Nós precisamos apagar a luz da ignorância da nossa vida e acender a luz do entendimento. Olha para quem está do seu lado e diga: apague a luz da ignorância, acenda a luz do entendimento. Apague a luz da ignorância, acenda a luz do entendimento. Se ele não entendeu, chacoalha ele e diga: apague a luz da ignorância e acenda a luz do entendimento para a glória de Deus. Irmãos, aqui não tem ninguém inocente. O único inocente, ele se entregou na cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós lemos o texto em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Nós erramos porque não conhecemos. Nós erramos porque ferimos as leis. Nós erramos porque ferimos princípios, ferimos valores. E eu quero trazer um exemplo aqui na Bíblia sobre Melquisedeque, irmão. Gênesis capítulo 20, versículo 1 vai dizer assim: Abimeleque, perdão. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver em Cádiz e Sur. Gênesis capítulo 20, versículo 1. Depois morou algum tempo em Gerá como estrangeiro. Ele dizia a respeito de Sara, a sua mulher: ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscar Sara e tomou-a para si como esposa. Certa noite Deus veio a Abimeleque em sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, disse: Senhor, destruirias uma nação inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? Ela também não me disse: ele é o meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho:
sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não permiti que você a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará em seu favor, para que você viva. Se porém não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Irmãos, olha o que a ignorância pode ocasionar na nossa vida. Abimeleque aqui era um homem que não tinha culpa. Eu não quero falar sobre Abraão e Sara, eu quero falar sobre Abimeleque. Ele não tinha culpa nessa situação. Ele viu a Sara, uma mulher bonita. Ele perguntou se a Sara era casada. Ela perguntou quem era Abraão, ela falou, é meu irmão. Perguntou para Abraão quem era a Sara, e ela falou, não, é meu irmão, ela é minha irmã. Ou seja, não tinha impedimento nenhum de Abimeleque casar com a Sara. Ele quis casar com ela porque ela era uma mulher, aos olhos dele, solteira. Mas a falta de luz, irmãos, naquilo que nós fazemos, causa muito problema. A falta de luz nos nossos negócios, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, fazem com que nós tenhamos prejuízos. Faz com que, irmãos, a gente sofra a consequência das nossas atitudes. Abimeleque, mesmo não tendo culpa, mesmo não sabendo que aquela mulher era casada, a Bíblia diz que Deus, ele se revelou a ele e falou, olha Abimeleque, se você não devolver essa mulher para o esposo dela, você e toda a sua casa vai morrer. E eu vejo Abimeleque aqui querendo justificar para Deus, dentro de uma razão, vamos dizer assim, Senhor, mas eu não sabia, ela falou para mim que não era casada, o Abraão também falou que não era casado. Irmãos, a falta de luz faz com que nós tenhamos problemas na nossa vida. Talvez se ele tivesse colocado um pouquinho de mais luz naquele negócio, talvez se ele procurasse saber mais quem era ela, quem era Abraão, quem era aquela família que estava vindo de outro lugar, talvez se ele colocasse mais luz e surgia ali um ponto de interrogação na mente dele, porque o costume era os filhos caminharem, peregrinarem junto com os pais. Os filhos não peregrinavam, irmãos, com a ausência dos pais, não. Enquanto não casasse, estava junto com os pais. Então assim, quando algo é muito bonito, quando algo é muito belo, quando algo é muito atraente aos nossos olhos, nós não costumamos buscar saber mais, nós não buscamos conhecer mais, nós não colocamos luz porque é atraente. Isso foi o que aconteceu lá no Éden, quando Eva e Adão pecam. A Bíblia diz que Deus falou, pode comer de tudo, menos dessa árvore. E a Bíblia fala que aquela fruta que Eva e Adão comeram, ela era atraente aos olhos. Ela era uma fruta bonita, atraente aos olhos, bonita, né, para que se comesse. E quando a pessoa está olhando para aquilo que é bonito, para aquilo que é lindo, para aquilo que é aparentemente belo, ela se esquece de colocar luz naquilo que precisa ser colocado. Assim como acontece em propagandas, você liga a sua televisão e aparece uma propaganda maravilhosa, prometendo você 1000 maravilhas, se você adquirir aquilo, se você comprar aquilo. E você olha aquilo, é bonito, é agradável, as pessoas são lindas que estão sendo ali gravadas, tudo é lindo, irmãos. É como propaganda de margarina. Propaganda de margarina, irmãos, aquela família linda, perfeita, parece que nem tem problema nenhum. Aí aquilo é atrativo aos nossos olhos e a gente esquece de ler aquelas letrinhas pequenas que estão lá embaixo. E aquelas letrinhas pequenas, irmãos, é o que está dizendo que o conteúdo daquela propaganda não te garante o resultado que eles estão prometendo. Ou seja, nós somos enganados, nós perecemos por falta de conhecimento, irmãos. Que os nossos olhos não venham nos enganar. A Bíblia não fala que os seus olhos é luz para os seus caminhos. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é que se o teu olho te condenar, arranca ele. É melhor estar sem olho, mas você entrar para o reino dos céus.
do que o seu olho te condenar, do que o seu olho fazer você errar. É claro que eu estou falando isso de uma forma, ilustrada, que o Jesus está falando. Mas irmãos, o que a Bíblia diz não é sobre os olhos, é sobre os pés, aonde você pisa, aonde você firma. Você precisa ser iluminado naquilo que você faz, você precisa ser iluminado nos teus negócios. Deus não quer que você tenha prejuízos, Deus não quer que você seja frustrado nos seus relacionamentos, não. Deus quer que você tenha vida, e vida em abundância. Quantos hoje, irmãos, não estão sofrendo igual Abimeleque sofreu? Graças a Deus que o Senhor interveio, porque ele era um homem de Deus. Mas vamos contextualizar isso. Quantos hoje aí fora não estão perdendo a vida porque não sabiam? Se envolve com mulher casada, não sabia que a mulher é casada. Eu não sabia que a mulher é casada, mas morreu sem saber. Morreu. Eu não sabia que fulano mexia com isso, com coisa errada. Pois é, mesmo sem saber, foi preso do mesmo jeito. Ou seja, irmãos, nós pagamos por erros que nós mesmos não colocamos luz antes. Estamos nos lugares errados, nas horas erradas, no dia errado. Infelizmente somos prejudicados com a falta de luz, com a ausência de luz, irmãos. E o Senhor, Ele não quer isso para mim, para a sua vida. O Senhor quer que você tenha passos iluminados. Em Gênesis capítulo 29, versículo 16, vai falar sobre o exemplo ali de Jacó, irmãos. Gênesis 29, ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova era Raquel. Lia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó amava Raquel, disse: trabalharei para o Senhor 7 anos em troca de Raquel, a sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dar-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que ela amava. Esse homem amava demais a Raquel, Então Jacó disse a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Quando a noite chegou, irmãos, olha quando a escuridão chega. No entanto, trouxe a sua filha Lia e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. Labão também entregou a sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Ao amanhecer, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que o Senhor me fez? Olha quando amanhece o dia, irmão. Olha quando vem a luz. Quando a luz, ela ilumina aquilo que nós não sabemos, mas precisávamos saber, irmãos. Não é sobre eu não sei, nós precisamos saber. Deus nos deu acesso a isso. Deus nos mostra aquilo. Deus tem resposta para as tuas dúvidas. Deus tem resposta para as tuas perguntas. Nós não somos confundidos em Deus, irmãos. Nada pode confundir uma pessoa que serve a Deus e que tem a luz da palavra guiando a vida dela. A Bíblia diz que nós não seremos confundidos. O que o Senhor me fez? Não foi por Raquel que eu trabalhei para o Senhor? Por que o Senhor me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Complete a semana de núpcias dessa filha. Daremos a você também a outra, em troca de mais 7 anos de trabalho para mim. Foi isso que Jacó fez quando completou a semana de núpcias da primeira. Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Para a filha de Raquel, Labão deu a serva Bila, a fim de que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, a quem amava mais que a Lia, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Enfim, irmãos, que negócio mal feito. Jacó era especialista em negócio mal feito, irmãos. Ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, era conhecido como enganador, e ele provou da mesma medida ali com seu tio. Queria casar com a filha mais bonita do Labão, irmão. Fico pensando aqui, Raquel devia ser bonita demais, irmãos, porque esse homem trabalhar 7 anos para casar com ela, irmão.
7 anos para casar com aquela mulher. A minha mulher é linda, minha esposa é linda, está aqui, ó. Eu trabalhei 1 ano para casar com essa mulher, irmãos. Esse homem trabalhou 7 anos. Tem homem que não quer nem trabalhar e já quer casar. Misericórdia. Então, irmãos, a menina era bonita. A Bíblia fala das características dela, que ela era atraente, era uma moça bonita. Ou seja, se ela era bonita, ela era atraente. Ele não quis colocar luz naquele negócio. Ele não queria saber detalhadamente o que ele precisava saber. Talvez se ele tivesse buscado naquela região como era o costume deles em casamento, ele saberia com antecedência que naquele lugar a filha mais nova não casava antes do que a mais velha. Talvez ele tinha resolvido esse mau negócio antes da hora. Assim somos cada um de nós, irmãos. Eu lembro que em novembro do ano passado nós fomos para os Estados Unidos e eu aluguei um carro. E eu não avancei um sinal, irmão. O sinal estava aberto aqui, mas estava fechado aqui. Só que eu estava pela faixa da esquerda e eu ia reto. Ou seja, para a faixa da esquerda tinha que parar. Na faixa da direita tinha que avançar o sinal. Poderia ir reto, mas eu estava na faixa da esquerda e eu avancei o sinal. Ô irmão, sabe o que aconteceu? Não vou falar não. Alguém quer que eu fale? A sirene, irmãos, tocou atrás de mim. Gente, a sirene da polícia dos Estados Unidos, eu vou te falar, eles botam umas cornetas, uns trem lá que faz barulho assim para todo mundo acordar. Quando a sirene acionou atrás de mim, irmãos, eu sou da segurança pública, eu sou bombeiro militar, mas eu conheço o trabalho da polícia. Então quando acena ali, né, a gente acende a luz, a gente encosta o carro, mas lá não, meu irmão. Lá a sirene tocou, para na hora. É freio, é stop, não importa onde você está. Eu não quis parar na rua porque eu fiquei com medo de alguém vir e ocasionar um acidente. Eu sou bombeiro, e quantos acidentes não dá nisso? Quando o local não é sinalizado, vem outro carro, vem e bate na viatura, mata o policial, mata todo mundo. Então por segurança eu quis colocar para acostamento, irmãos. E ele ligou a sirene mais alto, e ele gritou em inglês, eu não entendi o que ele gritou. E a minha esposa do lado, eu só coloquei as mãos para fora do volante assim, ó. Não atira em mim. Eu fiquei, irmão, no meio parado com o carro com as mãos para fora, porque eu fiquei com medo dele atirar. A gente assiste às vezes algumas coisas aí e fica com medo, né? Aí ele veio, desceu e falou, encosta lá. E quando ele encostou, irmãos, nós trouxemos luz para aquilo que estava escuro para o policial. A gente conseguiu se comunicar. Ele viu que a gente era turista, e quando a gente falou que era turista, ele falou, bye bye. Vai, sorrindo, irmãos. Eu falei, glória a Deus, irmãos. Pensei, imagina ser preso nos Estados Unidos. Gente, isso acontece porque para onde você está indo, você precisa conhecer a lei daquele lugar. A lei dos Estados Unidos não é a lei do Brasil. Você acha que se você cometer um delito lá, eu não sabia que é crime avançar o sinal, você acha que você não vai preso lá não? Vai preso, vai cumprir a pena, e quando cumprir a pena você é deportado. Ou seja, nós precisamos saber, irmãos. É o nosso dever conhecer, é o nosso dever colocar luz. Jacó não colocou luz, e ele teve que trabalhar 14 anos para ter ali a promessa estabelecida. Mas aconteceu, porque Deus é misericordioso, irmãos. Não podemos continuar na inocência espiritual. Ignorância não é virtude, irmãos. Nós precisamos buscar o entendimento da palavra de Deus. Efésios capítulo de número 5, versículo 8 ao 11. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vamos desligar a ignorância. Vamos acender o entendimento, irmãos. Acender o entendimento é ter a mente de Cristo. Olha para 2 pessoas aí e diga, meu irmão, tenha a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo na sua vida. Isso é acender o entendimento, irmãos. Jesus, ele não teve educação formal dos mestres da lei, mas ele ensinava com autoridade e com sabedoria. Irmãos, não tem desculpa para acessarmos o conhecimento. Não coloque barreiras, não coloque desculpas. A palavra de Deus está aí para que você conheça. Deus, ele quer te ensinar, Deus, ele quer te instruir. E melhor do que isso, você não precisa de um mestre da lei. Você não precisa de um pastor para te ensinar, ainda que o pastor é um instrumento para que possa ensinar.
mas você tem o mestre dos mestres, que é o Espírito Santo, que está conduzindo você no ensinamento das Escrituras, irmãos. Jesus, ele não deixou nenhum de nós órfãos. Jesus, ele deixou um auxiliador, aquele que vai te auxiliar para que você obtenha esse conhecimento. O conhecimento espiritual, ele nos transforma e nos capacita a pensar e agir como Cristo. Cristo, ele precisou crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 46. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. As pessoas ficavam maravilhadas com as perguntas que ele fazia. Se ele fazia pergunta é porque ele queria resposta, irmão. E quando perguntavam para ele, ele sabia responder. Irmãos, o nosso Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Cristo, ele se esvaziou, irmãos, de ser Deus. Sendo Deus, ele se esvaziou de ser Deus. Ou seja, ele precisou aprender assim como eu e você. Ele foi uma criança assim como eu e você. Ele precisou ser construído, ter uma construção intelectual, entendimento. E onde ele buscava esse entendimento, esse conhecimento? Nos lugares onde a palavra de Deus era pregada. Jesus estava na sinagoga, Jesus estava no templo. Jesus, ele não teve condições de ser instruído por um rabino da época, mas ele precisou trabalhar com seu pai. Mas a escola da vida, irmão, a escola da vida capacitou o nosso Senhor. Você vê que quando o Senhor Jesus pregava a palavra, ele usava parábolas, ele usava experiências que ele viveu, experiências da época que ele viveu. Ele usava ilustrações baseadas em realidades que ele viveu. Ele se capacitou 30 anos, irmãos, da sua vida, através da sua vida, vivendo nessa terra, se capacitando diante dos homens, crescendo em estatura e graça de Deus, mas também crescendo para Deus. Ele se capacitou para aquele momento, para o seu ministério, para ter autoridade de dizer: olha, eu sou a luz do mundo. Naquele tempo que ele era criança, ele surpreendia aqueles que ele tinha contato, irmãos, mas quando ele virou adulto, ele surpreendeu todo mundo. Será que dariam crédito para Jesus quando ele era criança? Será que dariam crédito para Jesus enquanto ele era um adolescente? Não. Tudo tem um tempo certo, e Jesus também passou pelo tempo e pelo processo de Deus. Se o meu Cristo estudou, se o meu Cristo se formou nessa escola da vida, obedecendo pai e mãe, a Bíblia diz nesse texto, queridos, que nós lemos, que Maria e José foram buscar ele: menino, onde é que você estava? A senhora não sabe que eu estou na casa do meu pai, resolvendo os assuntos do meu pai? Mas ele foi obediente e acompanhou seu pai e sua mãe de volta para a sua cidade. Uma criança, irmãos, obediente. Nós precisamos ter a mente de Cristo e entender, queridos, que o Evangelho é algo simples de se viver, é algo simples de se anunciar, de pregar. O que você precisa ter é o Espírito Santo na sua vida, e tudo aquilo que você ouvir da parte de Deus, tudo aquilo que você aprender com o Espírito Santo, irmãos, não se preocupe, Ele colocará a palavra na sua boca, na hora certa. Você não será envergonhado. A lâmpada que Deus acende, o inferno ele não apaga. Ninguém vai apagar a tua luz. Ninguém vai impedir você de clarear essa terra. Ninguém vai impedir você de clarear a sua casa. Ninguém vai impedir você de clarear por onde você passar, porque é uma lâmpada acesa e ativada sobre a sua vida. E essa lâmpada foi acesa por Deus. Ainda que você se sinta incapaz, Ele é a tua capacidade. Ele é aquele que vai falar por você. Agora Ele vai falar de algo que você aprendeu.
Ele vai te usar diante de coisas que você está aprendendo no seu dia a dia, as suas experiências, os seus momentos devocionais, os seus momentos de oração, os seus momentos que você lê a palavra. Talvez nós lemos e não entendemos. Às vezes você está lendo, você está estudando, e talvez você acha que não compreendeu aquilo, mas na hora certa, irmãos, você vai precisar iluminar alguma coisa. Você vai precisar iluminar alguma vida. Você vai precisar iluminar algum ambiente. Naquela hora, o Espírito Santo, ele vai lembrar você daquilo que você leu. Ele vai lembrar você daquilo que você leu lá atrás. Ou seja, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos lembrará daquilo que nós precisamos falar. Se eu lembro de algo, é porque eu já tive contato com isso, porque eu já aprendi, eu já estudei sobre isso. Pode estar esquecido em algum lugar da nossa mente. Não vou falar de ciência aqui, né? Mas vai ser desarquivado na hora certa, irmãos. Na hora certa, Deus vai abrir o arquivo lá no teu cérebro, vai trazer a palavra e vai colocar na tua boca. E você não será envergonhado, irmãos. Nós precisamos agir como o nosso Senhor. E agir como o nosso Senhor, eu quero finalizar aqui dizendo: ilumine com o seu testemunho. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa iluminar com o seu testemunho. Sabe o que Paulo fez diante de estoicos e epicureus? Diante, irmãos, do berço do saber, onde ele estava na Grécia, diante de todos aqueles estudiosos. A Grécia, berço ali de Aristóteles, de Platão, de Sócrates e tantos outros, pessoas instruídas, irmãos. Aquela cultura, aquele povo era muito inteligente. Lucas, quando escreve a sua carta, o seu evangelho, quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai enviar essa carta para um grego. Ele começa essa carta enviando para um grego. Ou seja, irmãos, Paulo está agora no meio dos grandes ali, como alguém que aceitou a aprender aquilo que vinha do alto, e não sobre o conhecimento dessa terra. Paulo não pregou para aquelas pessoas sobre o judaísmo, eles não conheciam o judaísmo. De que valeria ele pregar sobre o judaísmo para aqueles gregos? Não. Paulo, ele se posicionou com sabedoria e graça do Senhor diante daquelas autoridades, daquelas pessoas que estavam ali, querendo uma novidade, irmãos. O mundo está esperando por uma novidade. Essa novidade, ela vem de você. Quando a gente fala aqui, bem-vindo ao novo, quando a gente profetiza para que você viva um novo começo, é porque o mundo lá fora, ele está com uma expectativa de ter uma boa notícia, de ter uma boa atualização. Irmãos, hoje as notícias são terríveis. Hoje as notícias que nós vemos são notícias escuras. Há trevas sobre o mundo. Olhamos para o mundo e nós conseguimos enxergar a escuridão em todos os lugares que nós passamos. Mas o Senhor, Ele quer usar você para levar a boa nova, para levar a boa notícia, para levar uma palavra atualizada, porque a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. E se ela se renova todas as manhãs, o Senhor, Ele quer renovar a tua mente. O Senhor quer trazer uma metanoia em nós, renovação de mente, de entendimento, de luz na nossa vida, para que nós possamos acessar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Essa luz precisa acender por onde eu passar. Irmão, ilumine com o seu testemunho. Eu não li aqui sobre o que Paulo falou para os gregos, mas ele anunciou sobre o testemunho, irmão, sobre aquilo que ele vivia. E é tão fácil falar daquilo que a gente viveu. Você vai iluminar esse mundo, irmãos, contando aquilo que Jesus fez por você. É contando a tua história que você vai ganhar as pessoas que estão à sua volta. É testemunhando. É sendo a luz do mundo, dizendo: olha, há um Deus que para mim era desconhecido, mas quando eu conheci Ele, Ele me tirou de uma vida onde eu era aprisionado. Me tirou da depressão, me tirou da solidão das drogas, me tirou da prostituição, me tirou dos vícios, da cocaína, me tirou do adultério, me tirou de ser um enganador, que me tirou de tantas situações. Irmãos, nós somos luz do mundo. Não perca a oportunidade de falar o que Jesus fez na sua vida.
Não perca a oportunidade de falar o que Jesus faz na vida de uma pessoa. Nós precisamos iluminar o mundo com o nosso testemunho. João capítulo 8, versículo 12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não andará em trevas. Os fariseus, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de você mesmo, o seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Vocês, porém, não sabem de onde vim e nem para onde vou. Queridos, diante dessa palavra, eu quero pedir para você ficar sobre os seus pés, porque nós precisamos saber, na luz da palavra de Deus, quem nós somos e para onde vamos. Então, irmãos, o teu testemunho é vivo e eficaz. Ainda que não acreditem, o seu testemunho falará por você. O seu testemunho vai iluminar o mundo. O seu testemunho vai iluminar a tua casa, vai iluminar a tua família. Nós não precisamos, irmãos, de uma boa oratória. Nós não precisamos de uma plataforma para iluminar algo, não, irmãos. Nós só precisamos de uma escuridão para sermos luz. E são nesses lugares onde Deus quer te enviar. São nesses lugares que o Senhor quer enviar a igreja. Lugares aonde o Deus desconhecido será anunciado para aqueles que não o conhecem. O Deus desconhecido será revelado pela minha e pela tua vida. O Deus conhecido vai se tornar real na vida daqueles que estavam na escuridão. E aquilo que você tem vivido é aquilo que os outros irão viver em nome de Jesus. Feche seus olhos. Adore o Senhor nessa noite, Lagoinha. Adore o Senhor de todo o seu coração. Acenda a luz no seu coração nesse momento. Receba essa luz que vem de Deus. O Senhor está te capacitando nessa noite. O Senhor está liberando graça sobre a tua vida. O Senhor está liberando entendimento sobre a tua vida. Você não será confundido, em nome de Jesus. Oi, gente, graça e paz. Aqui é o Pastor Elzo da Lagoinha Valparaíso. Eu quero te agradecer por você ter ficado até o fim desse vídeo. Espero que essa mensagem tenha te edificado, que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida e que você também possa fazer parte disso, abençoando a vida de outras pessoas. Nós temos o entendimento que a palavra de Deus, ela precisa ir até os confins da terra. E muitas das vezes o transporte para que essa palavra vá até os confins da terra somos cada um de nós. Hoje, esse evangelho, ele pode ser anunciado aí através das suas mãos nesse exato momento. Então, que você também possa se inscrever no nosso canal do YouTube, se você se sente edificado por meio de tudo aquilo que nós temos feito aqui na Lagoinha Valparaíso. Não deixe de curtir, porque isso é muito importante para o desenvolvimento desse canal. Eu te abençoo e que você possa ter, a partir dessa mensagem, uma semana abençoada em nome de Jesus.